Então, bem-vindos à nossa aula de 17 da disciplina de projeto e análise de algoritmos. Hoje a gente vai ver o problema da multiplicação de sequência de matrizes e a gente vai utilizar a técnica de programação dinâmica para resolver esse problema. Ok? Então, aqui é o sumário da nossa aula, tá? Em aulas passadas a gente vai ver basicamente o nosso tópico principal aqui, que é o de programação dinâmica. Depois a gente vai para o problema da multiplicação de sequência de matrizes. Então a gente vai entender algumas coisas antes para depois chegar no nosso problema e depois aplicar programação dinâmica, que basicamente tem só 4 passos aqui, tá? Então, em aulas passadas, né, a gente viu a definição de programação dinâmica, que basicamente é você seguir uns passos para você obter um algoritmo, tá? Então, o primeiro é você verificar a propriedade de subestrutura ótima. Então, nas aulas anteriores, a gente não focou muito nesse passo aqui, não. Ok? Então, hoje a gente vai fazer isso. Então para você fazer essa verificação, aí eu peguei aqui a pergunta do professor Rudini, tá? Então, essa pergunta aqui é de autoria dele. Um pedaço da solução ótima é solução ótima de um pedaço do problema? Então, se você conseguir responder essa pergunta aqui com sim, então você pode verificar a propriedade de subestrutura ótima, tá? Esse jeito aqui é o jeito mais fácil que eu vejo que você consegue fazer essa verificação, tá? Os outros passos a gente já aprofundou bem, né? Mas é evidente que a gente vai ver novamente lá no nosso problema, tá? Então, obter uma recursão para o valor ótimo do problema, que a gente está focado no valor ótimo, né? E no passo 3 também, né? A gente vai pegar essa recursão e vai obter um algoritmo bottom-up aqui, iterativo, e vai do seu caso base até o valor que você quer, que é o seu valor ótimo, tá? E o quarto passo é você obter uma solução ótima do problema. Ok? Então aqui você vai pegar esse algoritmo bottom-up aqui, vai fazer uma leve modificação nele e você vai fazer esse seu quarto passo aqui para você obter uma solução ótima, tá? Então aqui é para você obter uma solução ótima e não todas as soluções ótimas possíveis, não. Então uma só já basta, tá, ok? Então vamos lá para o nosso problema, tá? Então antes do nosso problema é importante de a gente lembrar de quantas multiplicações escalares você faz quando você faz uma multiplicação entre duas matrizes, tá? Então vamos aqui para o nosso quadro virtual, né? A nossa lousa virtual. Então faz o seguinte, ó, suponha que você tem duas matrizes, né? Você tem uma matriz assim, ó. Ok? Aí eu vou dizer que essa aqui é x por y, ok? E você tem outra matriz aqui, que você quer fazer a multiplicação, tá? E essa outra matriz eu vou dizer que ela é y por z. Okay? Então, ela é y por z. Que você consegue fazer a multiplicação porque você tem o y aqui entre as duas, né? Aí isso vai resultar em uma matriz assim, né? Que ela vai ser x por z, ok? Então isso aqui a gente vê lá como é que faz tudo, desde lá do nosso ensino fundamental, ensino médio, né? Então aqui o lance né? Porque para saber o tempo lá do nosso algoritmo, eu vou considerar que um passo, né, é uma multiplicação escalar, ou seja, é uma multiplicação de um número por outro, né? Então quantas multiplicações você vai fazer aqui quando você faz essa multiplicação entre duas matrizes, ok? Então quantas multiplicações escalares, né? Multiplicações simples que você faz aqui, tá? Então vamos lá fazer o seguinte, ó, para você saber calcular, né?
você tem que lembrar de como você faz, né? Então, por exemplo, se você pega aqui a linha I, você pegou a linha I, né? E lá nessa segunda matriz, você vai pegar a coluna J. Tá? Aí você pegou a coluna J. Então, quando você for fazer essas multiplicações dessa linha I com a coluna J dessa segunda matriz, aqui você vai estar calculando esse pedacinho aqui, né, que é o IJ. Okay? Então, você vai estar querendo saber o valor desse camarada aqui, tá? Então aqui, como é que você faz aqui para você calcular esse valor? Okay? Então, você pega esse primeiro elemento aqui, ó, lembra? Você pega esse primeiro elemento dessa matriz, eu vou chamar de A, B e C, tá? Para facilitar um pouquinho a minha vida. Então, A, vou colocar até de outra cor aqui. Então, aqui você vai ter o A, o B e o C. Okay? Então, você tem A, B, C aí, as suas matrizes. Então, você pega esse primeiro elemento aqui da linha que está no A, aí vai multiplicar pelo primeiro elemento da coluna do B. Então, você fez uma multiplicação escalar, porque você vai multiplicar esse com esse cara aqui, ok? Então, aí você vai pegar o segundo agora, o segundo da linha com o segundo da coluna, aí vai multiplicar e vai somar. Aí pega o terceiro daqui e multiplica. E assim vai, né? O quarto com o quarto daqui. E aí você vai, né, até o último, né? E você vai somando, né? Você vai multiplicando e você vai somando. Então, quantas multiplicações você fez aqui? Ok? Então, você vê aqui, ó, que como a matriz ela é x por y, então ela tem x linhas, e ela tem y colunas. Ok? Então só aqui a gente percebe que você tem quantos elementos aqui, ó? Você tem y elementos, ok? Porque é exatamente a sua quantidade de colunas aqui que você tem, ok? Então você tem essa quantidade aqui de elementos aqui em uma linha, ok? Que é exatamente o total de colunas que você tem. Você pegou uma linha, aí você quer saber quantos elementos tem nessa linha, que é exatamente o tanto de colunas aqui que você tem. Ok? Então, para cada um desses elementos, você fez uma multiplicação escalar. Ok? Aqui só para lembrar, né? Primeiro foi com o primeiro aqui, segundo foi com o segundo, terceiro foi com o terceiro, quarto foi com o quarto, aí você foi até o último, né? Então, você fez y multiplicações aqui. Tá? Isso aqui vai funcionar para uma linha, ok? Uma linha e uma coluna lá desse camarada. Então, você tem aqui y multiplicações, ok? Só que você tem quantas linhas e quantas colunas, ok? Porque isso aqui é só para um cara daqui, ó. Então para cada um desses quadradinhos aqui que você tem aqui no C, né, você vai ter que fazer y multiplicações escalares, né? Então você vai ter essa quantidade de multiplicações escalares. Só que quantos quadradinhos você tem, né? Quantos quadrados você tem? Ora, professor, eu sei que essa matriz aqui ela tem x, né? Ela tem x linhas e tem z colunas. Então aqui eu vou ter x vezes z quadrados, ok? Então, para cada quadrado desse, você tem essa quantidade de multiplicações escalares. Então, no final das contas, você vai ter esse número aqui vezes esse aqui de multiplicações escalares no total, ok? Então, você vai ter x vezes y vezes z, né? Aqui é só colocar aqui em ordem assim, né? Ok? Isso aqui é o número de multiplicações escalares total, né? Ok, pessoal? Tudo certo até aqui? Levanta a mão quem tá conseguindo acompanhar. Ok? Borrou aí alguma vez, ou seja, diminuiu
a qualidade do vídeo aí alguma vez ou não? Responda aí pra mim. Não, né? Tá tudo tranquilo até agora, né? Beleza. Então pronto, feito isso daqui, né? Já que vocês entenderam, basicamente, se você tem duas matrizes e você quer multiplicar elas, então você pega lá os três valores lá que são diferentes, né? E basta você multiplicar para você saber o total de multiplicações escalares, tá? Então agora a gente vai voltar lá para os nossos slides para a gente ver um exemplo, tá? Um exemplo de sequência de multiplicações de matriz para a gente ver que realmente faz diferença, tá? Então, suponha que você tem essas três matrizes aqui, tá? Você tem o A, o B e o C, ok? E você quer multiplicar essas três matrizes. Aí, o problema é qual é a primeira multiplicação que você vai fazer, qual é a segunda multiplicação que você vai fazer. Então, aqui, ó, o A, ele é uma matriz que tem 100 linhas, não, desculpa, ele tem 10 linhas e tem 100 colunas. O B, ele é uma matriz que tem 100 linhas e tem 5 colunas. O C, ele é uma matriz que tem 5 linhas e 50 colunas. Tá? Então, você vê que todas essas multiplicações aqui, elas são, de fato, elas são possíveis. Tá? Só que você quer saber qual é a ordem que você vai fazer. Tá? Aí, a priori, né, você pode pensar, tanto faz, não vai ter muita diferença, tá? Mas vamos aqui fazer aqui, nesse caso aqui, que ele é pequeno, tá? Então, suponha que a primeira multiplicação, né, aqui no caso eu vou ter algumas opções, aqui no caso eu só vou ter duas, né? Então, ou primeiro eu faço essa multiplicações entre o A e o B, ou então eu faço entre o B e o C. Okay? Então, suponha que você vai fazer a primeira multiplicação do A com o B, ok? Então, se você fez a multiplicação do A com o B, aí você vem aqui em cima, ó, quantas multiplicações você fez do A com o B? Você fez, você tem o 10, o 100 e o 5. Então, você tem o 10 vezes 100 vezes 5 multiplicações escalares, porque você fez o A com o B primeiro. Tudo bem? Aí, quando você fez a multiplicação do A com o B, resultou em uma matriz que era 10 por 5. Lembra que o que está no meio, né? Quando você faz aqui, no caso aqui o que está no meio é o 100, ele some, né? Então, as dimensões da sua matriz, que é o seu produto, né? Que dessas duas matrizes, você vai ter as duas dimensões da ponta, que é o 10 e o 5. Então, por isso que aqui eu coloquei 10 e 5 aqui. Ok? Então, dado que você fez essa quantidade aqui, 10 vezes 100 vezes 5, agora você vai ter que somar todas as multiplicações escalares que você vai fazer nessa última multiplicação aqui, ok? Que é da matriz resultante de A por B, e depois você vai multiplicar pelo C, ok? Então, aqui você tem uma matriz que é 10 por 5, aqui na sua resultante, né? Aí você vai multiplicar por uma 5 por 50. Então, aqui basta você multiplicar os três números aqui, tá? Então, você multiplica o 10 por 5 por 50. Então, aqui embaixo você vai somar com 10 vezes o 5 vezes o 50. Então, você tem esse total aqui de multiplicações escalares aqui que você fez com essa ordem, né? A primeira multiplicação sendo entre o A e o B, e a segunda sendo entre o B e o C. Então, 10 vezes 100, você vai dar 1.000. Aí você multiplica por 5, vai dar 5.000. Aí 10 vezes 5 vai dar 50, 50 vezes 50 dá 2.500. Então, fica 5.000 mais 2.500, fica igual a 7.500. Ok? Então, a sua segunda possibilidade, né, a sua segunda opção aqui, é você fazer primeiro a multiplicação entre o B e o C, e depois você vai multiplicar o que resultou com o A. Só uma pergunta, todo mundo está conseguindo acompanhar? Todo mundo entendeu o que foi que eu fiz aqui? Levanta a mão aí para mim, vai.
para dizer que tá acompanhando. Se tiver algum problema, bota lá no chat que não tá conseguindo acompanhar. Ok, então pronto. Então pronto. Agora a gente vai para a nossa segunda opção, que é pegar o B e o C. Ok? Então você pega o B e o C primeiro, aí você vem aqui em cima, né? Ó, o B e o C. Você vai ter as dimensões do 100, do 5 e do 50. Ok? Então você vai multiplicar o 100 por 5 por 50. Então aqui você vai colocar na sua soma aqui 100 vezes 5 vezes 50. Então, quando você fez essa multiplicação do B pelo C, resultou em uma matriz que é 100 por 50. Tá? Então, lembra que aqui em cima você tinha um 100, o 5 no meio, né? E depois o 50. Então, o que está no meio some, que é o 5, fica o 100 e o 50. Então, a sua resultante aqui foi 100 por 50 entre o B e o C. Tá? E a sua segunda multiplicação vai ser entre essas duas matrizes, né? O A e a resultante do B e C. Então, aqui você tem o 10 do A, tem o 100, e depois você tem o 50, que é o valor lá da sua matriz resultante. Então, você vai ficar com 10 vezes 100 vezes 50 multiplicações escalares aqui para essa sua última multiplicação entre o A e a matriz resultante de B e C, ok? Então aqui vai ficar com 100 vezes 5, aí você vai ficar com 500, aí você vai ficar com 500 vezes 50, então aqui no caso você vai ficar com 25 mil, 10 vezes 100 você vai ficar com 1000, aí 1000 vezes 50 você vai ficar com 50 mil, então você ficou com 25 mil mais 50 mil. Então, aqui no caso, resultou em 75 mil multiplicações escalares. Então, a diferença aqui, você percebe que é gritante, né? Aqui em cima deu 7.500, né? Aqui embaixo deu 75 mil. Então, coloca isso lá no teu computador que tu vai perceber a diferença. Ok? Então aqui é bom que a gente pegue um algoritmo, né? Que seja muito eficiente, né? Bem eficiente, que vá te tornar o menor número de multiplicações escalares, ok? Porque se você fizer de qualquer jeito, você pode pegar esses 75 mil aqui e ser muito ruim para você. Ok? Então, basicamente, esse aqui é o problema. Você vai pegar uma sequência de matriz, aqui no caso a gente pegou 3 como exemplo para ser fácil a gente entender fazer essas contas aqui, mas o nosso problema real você vai ter N matrizes, ok? Aí você quer colocar os parênteses, né? Lá de modo que você vai ter o menor número de multiplicações escalares possíveis. Ok, pessoal? Tá claro aqui? Entenderam aqui o exemplo? Levanta a mão aí para mim. Entenderam a relevância de você fazer esse algoritmo? Ok. Então, vamos dar prosseguimento. Então, o nosso problema, né? Ele vai ser o quê? Você vai ter a entrada, que são as suas matrizes. Você vai ter o A1, A2 até o AN, tá? E você vai ter esses inteiros aqui que tem a ver com as dimensões lá das suas matrizes, ok? Então, você vai ter o P0, o P1 até o PN, tá? Então, tais que, né? A sua matriz A1 possui dimensão P0, P1, ok? Então, o A2, né? A sua matriz A2, ela possui dimensão P1, P2. O A3 possui dimensão P2, P3. E assim você vai até a última, né? A N possui dimensão Pn-1 por Pn, ok? Então, essa aqui é a entrada lá do seu problema. Então, o seu objetivo é você fazer o quê? É você colocar parêntese, né? Aí você tem essas multiplicações aqui, né? Você tem um A1 vezes A2 vezes A3 até o AN. Então, você tem que colocar parêntese aqui para você pegar a melhor ordem de multiplicação para você resultar no menor número de multiplicações escalares possíveis. Ok? Então você vai fazer isso, né? Então,
colocar parêntese, né, nessa sequência de multiplicação, de modo que resultará no menor número de multiplicações escalares possível. Tá claro? Então, esse aqui é o nosso problema. Entenderam qual é o nosso problema aqui, pessoal? Levanta a mão aí para mim, vai. Quem está conseguindo acompanhar tudo certinho. Beleza, então pronto. Primeiro passo feito, a gente entendeu qual é o nosso problema, agora a gente vai resolver esse problema utilizando a técnica de programação dinâmica, tá? Então vamos lá. Então, primeiro passo é você saber se consegue mesmo aplicar a programação dinâmica. Então, você tem que verificar a propriedade de subestrutura ótima. Tá? Como é que a gente faz isso? Então, a dica é, pega essa pergunta aqui e veja se você responde um sim, tá? Então, um pedaço da solução ótima é solução ótima de um pedaço do problema, ok? Então, aqui nesse caso, você pode responder sim, ok? Mas é muito importante que você entenda por que você consegue responder essa pergunta com sim, tá? Então, pega um pedaço... Não, desculpa. Pega uma solução ótima. Então, o que é uma solução ótima para a gente? É uma sequência daquela, né, que você vai ter do A1 até o A2 multiplicando, só que você já colocou os parênteses. Então, basicamente é isso, tá? Então, seja S, eu chamei de S, tá? Aí, igual, aí eu coloquei parênteses aqui para você ver, né, que isso aqui é uma solução ótima que já tem parênteses, ok? E mais, né? Eu estou supondo que nessa minha solução ótima aqui, a última multiplicação, ela está entre a minha matriz AK e a minha matriz AK mais 1, ok? Então, seja S, aí você pega aqui ele igual essa solução, ótima, ok? Ela tem que ser uma solução ótima, onde a última multiplicação realizada está entre AK e AK mais 1. Okay? Então, pegou essa solução ótima com parênteses aqui. Aí, o que é que você vai ter que pegar agora? Você vai ter que pegar um pedaço dela. Não é qualquer pedaço que tem que funcionar não, tá, gente? Mas um pedaço que seja bom para você, tá? Então, um pedaço dela, você tem que verificar que é solução ótima de um pedaço do teu problema. Ok? Então, eu vou pegar aqui esse primeiro pedaço aqui, ó, que vai do A1 até o AK, ok? Então, você pega esses camaradas aqui, com parênteses, ok? Você vai pegar essa solução, esse pedaço dessa solução, tá? Então, você pegando esse pedaço aqui dessa solução, que vai do A1 até o AK, será que ele é uma solução ótima de algum pedaço do teu problema? Aí aqui no caso você pode falar, é claro que ele é solução ótima para esse pedaço que vai do 1 até o K, professor. Ok? Mas por que ele é a solução ótima desse pedaço que vai do 1 até o K? Você tem que deixar isso claro também. Meio que aqui é um pouco, vamos dizer assim, não é tão complicado você ver isso, mas é muito importante que você saiba explicar isso daqui, tá? Então, esse pedaço aqui que você está pegando do S, né? Ou seja, eu estou pegando um pedaço do S, eu estou pegando um pedaço da minha solução ótima, então eu estou considerando todos os parênteses que está aqui, ok? Ele é uma solução ótima sim para esse pedaço que vai do 1 até o K. Aí por quê? Porque se ele não for solução ótima desse pedaço aqui, é porque existe outra solução melhor do que ele. Ok? E se existe outra solução melhor do que ele, eu posso tirar, né? Eu posso arrancar esse pedaço aqui do S, colocar essa solução melhor, ok? Aí eu vou colocar essa outra solução melhor do que tem nesse pedaço aqui, e você vai ver que você vai melhorar o todo aqui, né? Porque se você tem esse pedacinho aqui que tem o menor número de multiplicações escalares melhor do que esse pedaço aqui, você vai somar com esse outro pedaço aqui do S, que você não modificou, e vai somar com a última multiplicação que você fez, que basicamente tem o mesmo número de multiplicações escalares. Então, você melhorou esse primeiro pedaço aqui, então você melhorou a sua solução ótima, ou seja, você tem um cara que é melhor do que o S.
Só que você pode isso? Você não pode. Por quê? Porque o S é uma solução ótima. Se ele é uma solução ótima, não tem ninguém melhor do que ele. Ok? Então, como é que a gente escreve isso, né? Então, os parênteses, né, em S, preste atenção que eu estou pegando o S, né? Colocados em. Aí você vai do A1 até o K, eles formam uma solução ótima para esse pedaço que vai do 1 até o K. Ok? Aí como é que você vai explicar por que isso aqui é uma solução ótima, né? Pois, em caso contrário, existe uma solução ótima que eu estou chamando de S minúsculo linha. Ok? Melhor de modo, né, que podemos ter um Szão, um S maiúsculo linha, ou seja, uma solução melhor do que o nosso S, ok? O que foi que eu fiz aqui? Eu tirei, né, esse pedaço que está parentizado aqui e coloquei, ó, o S minúsculo linha que você está dizendo que é melhor, ok? Então, se esse cara aqui é melhor, então eu consigo formar o S maiúsculo linha que ele é melhor do que esse outro S aqui, ok? Só que esse outro S, ele é uma solução ótima, ok? Ou seja, não tem ninguém melhor do que ele, na verdade, ok? Então, isso é um absurdo, pois essa é uma solução ótima. Ou seja, esse S' aqui, de fato, ele não existe, tá? Lembrando por que o S maiúsculo linha, ele vai ser melhor do que o meu S, né? Aqui você pegou um S' que ele tem um menor número de multiplicações escalares do que o que você tinha anteriormente. Aí você vai somar com essas multiplicações que você parentizou aqui, que é a mesma lá do S, ó, que é a mesma lá do S. E a última multiplicação que é feita aqui, ok? Que vai ser o mesmo número tanto no S quanto nesse S' que está aqui embaixo. Tá? Então, a única diferença que vai ter aqui é somente lá no seu S' que você está pegando um número menor. Então, se você está pegando um número menor, você está pegando algo melhor do que o S. Ok? Então isso não pode, né? Isso é um absurdo, porque o S você pegou sendo solução ótima. Ok, pessoal? Tá claro aqui? Eu acredito que isso... Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar aí. Ok. Então pronto, basicamente é isso. Você pega uma solução ótima, pega um pedaço que seja bom para você, analisar para você ver que é uma solução ótima, para um pedaço de um problema. Se você consegue fazer isso, né? Então você consegue verificar a propriedade de subestrutura ótima. Então aqui a gente sabe que consegue fazer resolver, né, esse problema utilizando programação dinâmica, ok? Então o primeiro passo ele já foi verificado, ok? Então a gente vai para o segundo passo agora, tá? Então aqui no segundo passo é basicamente obter uma recursão, tá? Então como é que a gente vai fazer para obter essa recursão, tá? Então, o primeiro passo é a gente definir o que é que a gente vai querer lá da nossa recursão, tá? Então, aqui no caso, eu vou definir o seguinte, né? Ó, o MIJ, ele é o menor número de multiplicações escalares na multiplicação das matrizes. Aí você pega do pedaço, né, que vai do I, aí você tem o I mais 1, I mais 2, até o AJ, né? Então você tem o AI mais 1, até a matriz AJ. Então, o melhor que você pode fazer aqui, né? Colocando parênteses, claro, né? Você dando a ordem dessas multiplicações que você vai fazer, você pega esse menor número de multiplicações escalares possível e você vai dizer que é o que está lá no seu MIJ, ok? Então, esse MIJ aqui é exatamente isso. Então, o que a gente quer aqui, o nosso objetivo é calcular o M1N, ok? Porque eu quero saber o menor número de multiplicações escalares da minha matriz A1 até a minha matriz AN, ok? Então, como é que a gente vai chegar em uma recursão partindo desses dois caras aqui? Okay? Então, eu vou colocar aqui um
um modo como você pode fazer isso, né? Um processo que você pode tomar, tá? Então, eu vou colocar aqui a nossa lousa virtual. E é o seguinte, eu vou colocar lá uma certa solução ótima, né? Então, eu vou dizer assim, ó, você tem o A1, aí você vai até um certo AK, aí suponha que teve alguém que te falou, né? Então, a última multiplicação que você vai fazer vai ser entre o AK e o AK mais 1, tá? Então, se essa é a última multiplicação que você vai fazer, você pode pensar assim, você vai pensando devagar, tá? Você tem do 1 até o N, ok? E você está aqui querendo o menor número de multiplicações escalares, você está querendo uma recursão para isso, tá? Então, lembra que o MIJ, ó, ele é o menor número de multiplicações escalares que você tem lá da sua matriz I até a J, tá? Então aqui meio que a gente está pegando o M, que vai do 1 até o N, ok? Então eu tô pegando lá da minha matriz A1 até a minha matriz AN. Aí teve um cara que falou, né? Ó, o menor é esse aqui, pode ter certeza. Um oráculo te falou isso, tá? Que a melhor multiplicação que você tem a ordem que você vai dar aí, né? A última multiplicação que você vai fazer, ela está entre o AK e o AK mais 1. Então, suponha aqui que você tem essa última multiplicação, tá? Aí, lembrando daquele fato de novo lá de você ter uma recursão, tá? Você vai pegar um passo simples, né? Então, aqui, toma aqui, né? Eu vou dizer que eu peguei a minha última multiplicação, tá? Ok? Lembra também que talvez você poderia pensar lá na primeira multiplicação ou então na última. Aqui no caso eu estou pegando a última. Eu acredito que isso vá me ajudar, ok? Então o fato peguei aqui. Então um cara disse aqui, um oráculo falou que essa aqui é a minha última multiplicação. Então como é que eu vou saber calcular o M e o N, né? Eu tenho que saber quem é o melhor daqui para cá, ou seja, eu tenho que saber o menor número de multiplicações escalares que eu tenho do 1 até o K, só que isso eu posso resolver recursivamente. Quem é o M, 1K. O menor número de multiplicações escalares que eu tenho do 1 até o K, ele é esse M1N, tá? E o melhor que eu tenho do K mais 1 até o N é o M K mais 1, N. Tudo bem? Então você tem que somar, né, o menor número de multiplicações que você faz desse cara aqui e o menor número de multiplicações que você faz desse camarada aqui. Ok? Aí você tem que computar, né, você tem que somar também o total de multiplicações escalares que você faz para a última multiplicação. Tá? Lembra que você não calculou isso recursivamente, não. Você calculou só para esses caras aqui, ou seja, só para essas multiplicações que tem aqui dentro, né? E esse outro aqui, esse outro lado aqui, você só fez para essas multiplicações desse lado aqui. Mas o que falta é você calcular dessa última aqui, tá? Então, como é que funciona? Essa matriz aqui, A1, eu sei que ela é P0 por P1. Aí eu tenho A2, que é P1 por P2. Aí eu tenho 3, que é P2 por P3. O K, né, o AK, ele vai ser PK menos 1 por PK. Ok? Então aqui, quando você for fazendo essas multiplicações aqui internas, né, esses caras aqui do meio, né, ó, esses caras aqui do meio, eles vão sumindo, né, ó. Vai ficar só os caras que são da ponta, né, ou seja, você vai ter o P0 e você vai ter o PK, ok? Então, o que é que eu estou falando para você, né? Essa matriz resultante aqui final, ela vai ser P0 por PK, ok?
Então, aqui você vai ter feito essas multiplicações aqui e vai ter uma matriz aqui no final que é P0 por PK. Ok? Então, essa matriz aqui, que é o AK mais 1, ela vai ter dimensão PK por PK mais 1. E essa última aqui, que é o N, né? Ela tem dimensão Pn menos 1 por Pn. Okay? Isso basicamente está lá no nosso problema, tá? Então, aqui de modo análogo, vai sumir esses caras aqui do meio depois que eu fizer todas essas multiplicações. E eu vou ficar só com PK e com Pn aqui no final para essa matriz resultante daqui. Tá? Então, basicamente, eu posso dizer que essa matriz resultante aqui, que é a segunda, né? Eu vou ter PK por Pn. Aí, quantas multiplicações eu tenho, que são escalares, né, aqui, dessas duas matrizes resultantes aqui, que tem essas dimensões, né, P0, PK e Pn. Então, basta você multiplicar cada uma delas, né? Então você vai ter P0 vezes PK vezes Pn. Tá? Então, simplesmente assim. Então, aqui resultou em um total de quantas multiplicações escalares? Essa quantidade aqui do 1 até o K, mais essa quantidade aqui do K mais 1 até o N, e o P0 vezes PK vezes Pn aqui no final. Tá? Então, aqui, ó, a tua recursão, né? Deixa eu colocar até aqui em outra cor aqui. Pronto. Vai ser o total que você vai multiplicar do 1 até o K, mais o total, a menor quantidade, né? Do K mais 1 até o N. E mais essa última multiplicação que você faz dessas duas matrizes resultantes, que é do P0 vezes PK vezes Pn. Tudo bem? Então esse camarada aqui é o que vai é o que eu vou pegar. Ok? Agora você percebe o seguinte: ah, professor, não, tudo bem. Então aqui até aqui está claro, eu entendi como é que você fez. Agora o negócio é que eu não tenho ninguém para dizer quem é esse K aqui, né? Eu não tenho ninguém para dizer que valor é esse aí do K. Ok? Só que é o seguinte, né? Não, você não precisa ter uma pessoa, né, para te falar quem é esse K, porque simplesmente você pode variar ele, tudo bem? Você pode ver se ele é o primeiro, né? Se é a sua primeira multiplicação, se é a sua segunda, se é a sua terceira, ok? Então você pode verificar entre todas essas multiplicações que você tem, quem é a melhor última multiplicação, entendeu? Quem é a melhor última multiplicação? Como é que você vai fazer isso? Aqui no caso a gente quer minimizar, então a gente vai pegar o mínimo, tá? Então você pega o mínimo. Aí o K aqui você vai ficar variando, ó, tudo bem? Ele vai variar de quem até quem, né? Então o K aqui ele pode ser 1, pode, né? Porque a sua multiplicação ela pode estar entre 1 e o 2, tá? Então aqui você pega um aqui que pode ser menor do que 1 e 2. Ele pode ser igual a n? Não, né? Porque você não tem multiplicação entre n e n mais 1, tá? Então aqui você pega estritamente menor do que n, tá? Porque o K só vai até no máximo o n menos 1, tá? Lembra que a última multiplicação que eu estou considerando aqui, ó, tá entre K e K mais 1. Se você pegar n, você não vai ter o n mais 1, tá? Ok? Mas se você pegar o a n menos 1, né, você vai ter que o K é igual a esse cara aqui, você vai ter essa última multiplicação sim, tá? Então, meio que a gente percebe aqui que realmente não é necessário que ninguém fale para a gente quem é o K, tudo bem? Porque simplesmente a gente pode procurar ele, tá? A gente sai variando ele aqui
para ver se ele vai dar certo, né? Ok, pessoal, então quem está entendendo tudo aí, levanta a mão aí, para ver até o momento aqui. A gente ainda não chegou na nossa execução geral não, tá? Que ainda tá... Ok, o Jorge Maia, só o Jorge Maia entendeu? Mais alguém aí? Levanta a mão e deixa a mão levantada, né, para eu ver. Ok, o Eric também. Ah, sim, teve mais pessoas. Ok. Tudo bem até agora, né? Então vou dar aqui prosseguimento aqui. Então, vamos lá continuar. Aí, esse caso aqui não é o caso geral. Por quê, professor? Ele não é o caso geral porque você não está pegando do I e J, tá? Lembra que nosso objetivo é o IJ, que você está pegando do 1 até o N. Só que para calcular do 1 até o N, você vai precisar de um certo IJ. Mas aqui no caso é básico, né? A gente pode ter o mesmo pensamento. Ó, eu vou fazer uma leve modificação aqui. Ó. Então, se for do 1, eu vou tirar do 1 e aqui eu vou tirar do o N, tá? Então, simplesmente aqui, ó, você pode pegar e colocar um I aqui. E aqui você vai colocar um J aqui, ó. Ok? Então, onde for referente ao I, eu vou fazer essas modificações e onde for o J eu vou fazer também, né? Eu vou tirar e vou colocar o outro, tá? Então, ó, esse M1K aqui em cima, ele foi por conta do 1, né? Então, eu vou tirar ele e vou colocar I. Outro aqui que foi interessante foi esse cara aqui de baixo, ó. Não tem o P0? O P0 ele é referente à dimensão do A1, tá? Então eu vou tirar e vou colocar o AI menos 1. Ok? Então era 0 porque você tinha a sua matriz A1, então você estava pegando o P0, que era o anterior, né? Então aqui você vai pegar o P e menos 1. Então aqui, esse N que está aqui em cima, ó, ele é referente ao J, né? Ó. Tudo bem? Então, basicamente isso que você vai fazer, né? Então, aqui embaixo também, ó, você vai colocar um J aqui. Ok? Então, eu vou deixar aqui essas modificações aqui que eu fiz. Eu vou deixar do jeito que eu fiz aqui em cima, que é para ficar no seu psicológico de onde foi que a nossa ideia partiu, né? Que foi do 1 até o K. Mas aqui embaixo, né, de fato, eu vou trocar, tá? Então, esse aqui foi por causa... esses dois caras aqui, né? Eu vou tirar eles, esse aqui também, esse aqui e esse aqui. Então, quando você for colocar aqui embaixo, colocar aqui o I, J. Aqui você tem o I, J, tem o I, tem o J. Esse aqui é I menos 1, lembra, né? E esse aqui é o J. Ok? Tá claro, então? Então, essa aqui vai ser a nossa... o pedaço lá da nossa recursão, tá? Então isso aqui a gente pode entender que seria a parte mais difícil de você obter. Tá? E é claro que ela só faz sentido, né, quando não é o seu caso base. O caso base é quando você tem o I igual a J. Quando você tem o I igual a J, você só tem uma matriz. Você não vai fazer multiplicação de uma matriz sozinha. Tá? Então, quando o I ele for igual a J, você tem que vai ser 0, né? Então, aqui, se o I for igual a J, você tem 0 multiplicações escalares porque você não faz nenhuma multiplicação. Basicamente isso. E, caso contrário, você vai pegar o I estritamente menor do que o J. Tá claro, gente? Então, entenderam como é que eu peguei o caso geral aqui da nossa recursão? Levanta a mão aí pra mim, vai. Ok, né? Tudo bem, então estão conseguindo acompanhar direito, né?
Ok, então, então esse aqui é para você ver, né, como é que você faz um processo para você chegar nessa recursão aqui, tá? Basicamente, esse passo aqui é o passo mais difícil que você pode ter é, na programação dinâmica, tá? Claro, de modo geral, né? Você vê que o do Fibonacci ele foi direto, né? Mas de modo geral, esse aqui é o passo mais difícil para você fazer, ok? Os outros eles são meio que mecânicos, né? A gente basicamente vê, é, a gente lembra o que foi que a gente aprendeu lá em FUP, lá em laboratório de programação, tudo bem? Porque aqui você vê que basicamente você vai ter que só calcular um mínimo, né, lá no seu algoritmo. Você vai ter que fazer aqui algumas somas, vai ter que fazer uma certa variação aqui do K. Isso aqui facilmente você faz, né? Tipo assim, o K ele vai do I até o J menos 1. Então você vai utilizar um for, né? Só que você está querendo pegar o mínimo. Pega uma variável lá e você vai sempre verificando. Se for o mínimo, aí você pega ela, né? Ok, então é muito complicado, né? Para muitos problemas não é tão fácil, né? Eu, por exemplo, eu acho que tem um problema que já faz anos que eu não consigo pegar essa recursão, né? Então, assim, nem sempre você saber que você consegue aplicar a programação dinâmica quer dizer que você vai aplicar, ok? Porque depende desses outros passos, né? E o principal é esse aqui, ok? Porque se você consegue esse, os outros você consegue facilmente, tá? Então, então vamos voltar lá para os nossos slides, né? Então, a nossa recursão é essa daqui, tá? Basicamente, é tudo que eu tinha feito lá. Aí eu fui, coloquei aqui, ok? Então, é o mínimo desses caras aqui. Se o J for estritamente menor do que o I for estritamente menor do que o J. E 0 em caso contrário, que é quando você tem o I igual a J, tá? Aqui você não considera o I sendo maior do que o J, não. Beleza? Então vamos lá agora para o nosso próximo passo, que é a gente obter o nosso algoritmo que ele é bottom-up, né? Então, para chegar nele, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá para a nossa recursão, aqui que a gente fez aqui, e a gente vai pegar a ideia, né? A gente vai pegar uma ideia partindo dessa nossa recursão aqui, tá? Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer lá no nosso passo 3, né? Você vai criar uma matriz, aqui você tem duas dimensões, né? Você tem o IJ, então você vai criar uma matriz para ser a sua memória. Aí, você vai para o seu caso base. Quem é o seu caso base? É quando o I for igual a J. Quando o I for igual a J, você vai colocar 0. Então, quando o I é igual a J, a gente sabe que na nossa matriz a gente está pegando, né, a nossa diagonal principal. Então, você simplesmente coloca 0 aqui. Isso é fácil, né? Tudo bem? Então, você coloca 0 aqui. Eu acho que vou colocar talvez uma matriz aqui que seja... Acho que talvez assim, não sei se assim vai ficar mais claro. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então 1, 2, 3. Não ficou tão legal não, né? Mas entenda que aqui eu estou na boa vontade, tá, gente? Então aqui você vai colocar zeros aqui, ó, na sua diagonal principal, tá? Perdoem pelo desenho. Aí é o seguinte, eu tenho que fazer análise de como é que eu vou ter que calcular esse cara, entendeu? Os outros, né, no caso, né? Aqui a minha diagonal principal é fácil. Lembra que o meu objetivo é pegar o M1 que vai até o N, ok? O M1N aqui é a primeira linha, última coluna. Então é esse cara aqui, ó. Então eu tenho que calcular esse cara aqui. Eu tenho que saber o valor desse daqui.
Só que tudo que eu tenho são esses caras que estão aqui na minha diagonal principal. E como é que eu vou fazer para chegar até nele? Okay? Então eu vou ter que olhar para a minha recursão aqui. Okay? Então eu vou olhar para a minha recursão. E como eu estou pegando I estritamente menor do que J, você vai perceber que eu só vou pegar esses elementos que estão aqui em cima. Ó. Esses que estão aqui embaixo eu não vou mexer, ou seja, basicamente aqui a gente pode pensar que metade lá da nossa matriz a gente não vai utilizar. Tá? Mas o fato é isso. Então eu vou pegar aqui o seguinte, eu vou pegar aqui, você já tem a sua diagonal principal, aí você quer calcular um certo IJ aqui. Tá? Então você tem o seu IJ aqui. Aí você está pegando daqui, ó. Então aqui você tem o seu MIJ, aqui é a minha matriz M, né? Aqui vai ser minha matriz M. Quem é que você pode calcular aí? Aliás, o que é que você precisa para você calcular esse MIJ? Eu sei que você já tem aqui a sua diagonal principal, né? Mas aqui quem é que você precisa calcular antes, né? Quem é que você tem que calcular primeiro para você saber o desse IJ? Ok? Então vamos aqui, ó. Eu tenho que saber calcular todos esses caras que eu pego aqui nesse mínimo, tá? Então, quem são esses caras que eu estou pegando aqui nesse mínimo, né? Você está pegando aqui o seu pedaço da sua matriz, que é da linha I, aí você tem o K. Só que o K, ele fica variando, né? Ele pode ser igual ao I, só que ele vai até o J-1. Tudo bem? Então, você vai pegar essa linha I. Quem é essa linha I? Essa linha aqui, ó. Deixa eu... Ok? Então, você vai pegar essa linha aqui, ó. Você pegou essa linha aqui. E você vai variar ela, né? Ó, eu tô pegando esse camarada aqui, ó. Você pegou a sua linha I, você está fixando ela. E você tem esses outros Ks aqui, né? O K que ele vai modificar do I até o J-1. Tá? Então, quando você pega o K igual ao I, você pega o K igual ao I, você tem exatamente esse cara aqui da sua diagonal principal. Aí você vai sair incrementando ele, né, até chegar no J. Ok? Então, quando você vai incrementar ele até chegar no J-1, tá? Desculpa. Você vai pegar todos esses caras aqui, ó. Você precisa de todos eles para você fazer o cálculo desse IJ. Mas não só deles, né? Você precisa também, ó, desses outros caras aqui. Aí quem são esses outros caras aqui? Aí você pega, fixa aqui o J aqui, que é a sua coluna. Aí quem é a sua coluna J? É exatamente essa coluna aqui, ó. Tá? Você está pegando ele aqui. Aí você vai de quem até quem, né? Você vai o K, né? Você pode perceber que ele vai do I até o J-1. Só que eu posso pensar que ele vai, para ser um pouco mais fácil de ver, né? Ele vai do J-1, ou seja, da minha linha, que é essa daqui que está aqui embaixo, ó, que é o meu J-1, até o I, até quando ele for igual ao I. Aí se você for pegar, você vai pegar assim e vai chegar até a sua diagonal principal, tá? Desculpa, né? Eu estou pegando o contrário, né? Eu estou pegando... Perdão, né? Aqui você pega o K mais 1, né? O K mais 1 quem é? Você pega primeiro aqui o I. Quem é o I? É o cara que está nessa linha aqui, ó. Aí quando você pega o I mais 1, é a linha que está embaixo. Então é esse cara aqui, ó. Tudo bem? Então esse aqui é o teu I mais 1 J. Ok? Aqui eu já estou pegando o K, ele sendo igual ao I, tá? Então aqui o K é igual ao I. Aí quando você vai incrementando, né, ele, né, o K, ele vai chegar até o J-1, ou seja, ele vai incrementar para o I mais 2, o I mais 3, e vai chegar até nesse cara aqui que está aqui embaixo. Aí quem é esse cara que está aqui embaixo? Ele é o JJ, né? Ok? Porque lembra que tu está pegando
o K ele vai até o J menos 1, tá? Mas aqui como você está botando mais 1, ó, aí ele vai até o J, tá? Tudo bem, pessoal? Então aqui, ó, você vai precisar de todos esses caras aqui, ó. Você vai precisar, ó, saber de... opa, desculpa aqui. Eu fui apagar aqui. Você vai precisar de todos esses caras que estão aqui abaixo e de todos esses caras aqui que estão aqui do lado, até até a sua diagonal principal. Tá claro, gente, aqui? Então, eu só posso calcular esse aqui depois, né, de ter calculado esses e depois de ter calculado esses aqui. Então, a diferença vai ser o seguinte, como é que eu vou percorrer a minha matriz. Só isso. Então para ter certeza de que eu estou calculando certo, de um modo iterativo, né, eu só tenho que ver como é que eu vou percorrer a minha matriz. Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Levanta a mão aí para mim, quem tá conseguindo acompanhar. Quem está tendo algum problema, pode escrever aí no chat, ou então pode falar também. Então, estão entendendo, né? Ok. Então, dado que eu tenho isso daqui, né, basicamente eu tenho que saber todos os elementos que estão abaixo, né, e do lado dele, né, do lado esquerdo dele, né? Isso, claro, vai até a minha diagonal principal, tá? Então, olhando para cá, né? Olhando para cá, para essa matriz aqui do lado, ok? Então, você já colocou aqui, isso aqui é fácil, você colocou aqui a sua diagonal principal, que basicamente é o seu caso base. Do seu caso base, você pode calcular quem? Se você olhar aqui, os únicos que você pode calcular, ó, são esses caras aqui, ó. Porque eles são os caras que têm todo mundo abaixo até a diagonal principal e todo mundo do lado esquerdo também até a sua diagonal principal. Tá? Aí, seguindo também essa ideia, quem são os próximos elementos que você consegue calcular? Você consegue calcular, ó, esse e esse. Não, porque você tem aqui todos os caras que estão aqui do lado, né? Ó, embaixo e do lado, ó. Você tem embaixo e você tem aqui do lado, tá? E esses aqui você tem aqui embaixo e do lado. Ok? Então você consegue calcular eles. Aí depois você calcula esses aqui, ó. Tem todos aqui embaixo, todos aqui do lado. Esse aqui você pode calcular ele, né? Esse aqui você pode calcular ele porque ele tem todos embaixo do lado. Ok? E aqui no final das contas você vai conseguir calcular o que você quer, que você vai ter todos esses caras aqui e esses outros aqui. Então, o jeito que eu fiz, né? O jeito que eu fiz, ele foi basicamente assim, né? Ó. Você vai percorrendo diagonal, né? Esse modo aqui, normalmente a gente não vê, né? Lá em FUP, nem assim, laboratório. Assim, a gente pode até ver, mas é um pouco mais difícil você ficar percorrendo diagonal a diagonal a sua matriz, tá? Então, existe outra forma de você fazer isso aqui também que é mais fácil. Só para deixar claro que o CORM ele faz desse jeito, tá? Ele segue assim, diagonal, diagonal. Então, o algoritmo que você vai ver lá vai ser esse que vai percorrendo diagonal por diagonal, ok? Só que tem uma forma mais fácil de você fazer isso, tá? Por exemplo, ó, eu posso calcular esse cara aqui primeiro. Por quê? Porque eu tenho que embaixo dele do lado eu já tenho calculado. Depois eu posso calcular esse aqui, claro, tem todo mundo aqui embaixo e aqui do lado. Depois eu vou calcular esse cara aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que tem todo mundo aqui embaixo e todo mundo aqui do lado. Depois eu vou calcular esse aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que aqui tem todo mundo embaixo e aqui do lado. E agora eu vou pegar esse daqui. Tem todo mundo aqui embaixo e todo mundo aqui do lado. Agora eu vou calcular esse aqui, ó. Tem todo mundo aqui embaixo, todo mundo aqui do lado. E assim eu vou com a mesma ideia, ó, desses outros aqui, até chegar no cara que eu quero, tá? Então aqui nesse caso, eu segui assim, né, ó.
Porque isso aqui é bem mais intuitivo do que normalmente a gente usa, tá? Então, você pode percorrer de outras formas também, assim, não necessariamente indo linha por linha, né? Você pode fazer também assim, indo por coluna, ó. Você pega esse cara aqui, depois pega esse e esse. Depois pega esse. Depois esse. Depois, no final, você vai pegar aqui. Então, aqui eu fui assim, né, ó. Então, aqui tem inúmeras formas de você percorrer essa matriz de modo que você vai fazer de modo iterativo, seguindo a ideia aqui da sua recursão, tá? O que você não pode fazer de um jeito diferente, né? Tipo assim, você vai calcular esse J aqui, sendo que você não calculou nenhum cara daqui. Aí você não pode fazer isso, né? Tá claro então aqui, gente? Como é que a gente vai fazer aqui? Levanta a mão aí pra mim, quem tá conseguindo acompanhar. Essa parte aqui é só pra gente ver como é que a gente vai percorrer a matriz, entendeu? Levanta a mão aí pra mim, quem tá conseguindo acompanhar. Ok. Baixou a qualidade aí alguma vez aí do vídeo? O pessoal pode me falar? Tá tudo ok até o momento? Tenho a impressão de que eu já fiz um momento esse corte. Baixou um pouco, né, a qualidade, né? Mas voltou ou tá nessa qualidade baixa sempre? Dá pra ver, pelo menos, Daniel? Voltou, né? Então ele tá caindo como sempre, né? Como toda aula normalmente cai, né? É isso? Ah, entendi. Então tem que ver depois o que é. Mas tem alguém aí que não caiu nenhuma vez? Porque se não tiver, não, que eu tô mandando direito, né? Agora, se todo mundo caiu alguma vez, então é porque talvez seja comigo o problema. Ou então seja com todo mundo, né? No pior caso, né? Mas enfim, né? Não vamos pensar nisso não. Então pronto. Então aqui como é que a gente vai fazer, né? Eu vou percorrer essa matriz assim. Tudo bem? Então eu vou colocar essa matriz assim. Então lá eu vou ter um para, né? Que vai... aqui no caso, eu não pego a última linha não, tá? Então o I aqui no caso, ele vai da linha -1 até a primeira linha, tá? Até a linha 1. Então você vai ter aqui o faça. Depois o J, né? O J, ele nunca... não faz sentido eu pegar a minha diagonal principal, porque ela eu boto facilmente. Então não tem o que fazer dela. Então eu sempre vou pegar um elemento que está mais para minha direita, tá? Então eu simplesmente vou somar mais um. Então aqui o para do J, né? Ele vai ser... Opa, eu fiz aqui errado aqui, né? Então o J vai receber o I mais 1, ok? Porque se eu colocar igual ao I, eu vou estar pegando o cara da minha diagonal principal, que eu já posso colocar facilmente, tá? Então, no caso, ele vai até N, né? Porque ele vem até aqui, ó. Então ele vem até a última coluna, tá? Então, faça. Daí você tira um mínimo, tá? E como normalmente a gente faz, tá? Então, vamos lá para os nossos slides lá para a gente dar prosseguimento, tá? Então, aqui nos nossos slides, aqui no nosso passo 3, que é o algoritmo bottom-up para o valor ótimo, tá? Então, aqui, aqui está o nosso algoritmo. Aqui, basicamente, você só precisa usar o P, tá? Você não precisa de mais nada, basicamente. O P aqui seria o vetor das nossas dimensões, tá? Então, vamos lá. Aí eu vou pegar o N para ser o comprimento de P menos 1. Ok? Então lembra que ele vai do 0 até o N, né? Tudo bem? Então aqui é basicamente só para dizer quem é o N, tá?
é o teu comprimento total, ok? Então, aí você cria uma matriz que ela é M por M, okay? Lembra que o P, que o M ele pode ter aquelas variações que só vai fazer sentido para a gente do I J, ok? Do I menor ou igual do que o J, tá? Então você vai criar a sua memória aqui, depois você vai colocar o seu caso base, tá? Então aqui no seu caso base, você vai colocar do I sendo 1 até o N, você vai colocar o I recebendo o 0, tá? O MII, ele vai receber 0, basicamente você está colocando o seu caso base, que é colocar a sua diagonal principal todo mundo 0, tá? Depois disso, você vai seguir com aquela ideia, né? O I, ele vai do N-1 até o N, e o J, ele vai do I mais 1 até o N, ok? Então, essa forma aqui de você percorrer linha por linha, tá? Só que você vai lá da penúltima linha até a primeira, tá? Okay? O CORM, ele faz diferente, tá? Isso aqui, então, ele faz um cálculo que é diferente. Mas dá para você fazer assim também, tá? Então agora a gente vai pegar o mínimo, né? Então se a gente for pegar o mínimo, eu vou pegar o MIJ para receber o infinito. Aí você pode pensar assim, professor, como é que eu vou implementar esse infinito lá no computador? Você olha para a variável que você está pegando. Você está pegando uma matriz lá de inteiros, então você vê qual o tamanho do seu inteiro que você pode ter. O maior inteiro que você pode ter, sei lá, 1 milhão. Então você pega 1 milhão e bota aqui. Esse seria o seu infinito, tá? O maior inteiro que você pode ter. Por quê? Mas por que você está colocando esse infinito, professor? Esse maiorzão aqui? Porque simplesmente você vai querer pegar o mínimo, então você vai pegando o menor cara quando você achar, tá? Então depois eu vou ter que fazer a variação do K, né? Porque o K ele vai do I até o J-1. Então aqui eu vou colocar o K, ele vai receber do I até o J-1 e simplesmente eu vou pegando o menor aqui quando eu achar, tá? Então aí eu coloquei o Q aqui para receber aquele camarada lá. Basicamente eu só copiei e colei lá da nossa recursão, tá? O MIK mais o MK mais 1J, aí mais o PI menos 1 vezes PK vezes PJ, tá? Então, simplesmente eu peguei aqui ele e coloquei nessa variável K, tá? Então, se o K ele for menor, ok? Se ele for menor do que o MIJ, então você simplesmente atualiza o seu MK, que é o cara que você está querendo pegar, que é o menor. Tá? Então, eu só utilizei K aqui, o Q, desculpa, né? Eu só utilizei o Q aqui, porque colocar aqui dentro desse if aqui fica enorme, né? Que aí, assim, eu acho que fica mais fácil de entender e também não vai estourar aqui o tamanho lá da minha linha desse meu algoritmo, porque senão ele vai ter que ter 2 linhas, né? Então, aqui, querendo ou não, utilizei 2 linhas, né? E pronto, é isso, tá? Então, no final, você retorna o seu M1N. Pronto, você teve o seu algoritmo bottom-up aqui, lá da sua recursão, que vai do seu caso base até o valor ótimo que você quer ter. Tá claro, pessoal, aqui o que foi que eu fiz? Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar. Ok, então todo mundo tá de boas acompanhando, né? Então agora para ir para o quarto passo, né, porque assim, esse cara aqui ele calcula o valor ótimo, ou seja, ele calcula o menor número de multiplicações escalares. Só que eu quero colocar os parênteses, né? Então como é que eu vou colocar os parênteses? Então basicamente eu vou fazer uma leve modificação nesse algoritmo aqui, somente para pegar o ótimo, tá? Então eu vou acrescentar aqui o S, ó, o S. Ele é uma matriz também, N por N, tá? E aqui, ó, na linha 10, eu vou colocar o SIJ para receber o K. Ou seja, esse SIJ aqui, ele vai guardar o meu K, tudo bem? Ou seja, ele vai guardar o K para saber onde foi que eu fiz a última multiplicação, que no caso é entre o K e o meu K mais 1,
Tudo bem? E aqui, quando eu for retornar o meu M, eu vou também colocar o meu S. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Então só criei uma nova matriz para ficar guardando quem foi a última multiplicação entre o I e J. Okay? E isso aqui vai me ajudar quando eu for calcular lá no total. Ou seja, se você pega um M do 1 até o N, aí para você saber a última multiplicação que você fez, você pega o S1N, ok? Então, o teu S1N é o teu K lá para o 1N. Ok? Então, vamos lá para o nosso quarto passo, né? Que é obter a solução ótima, tá? Então, obter a solução ótima, que a gente vai pegar o nosso algoritmo para colocar os parênteses, tá? Então aqui eu vou colocar o nosso algoritmo imprimir, como sempre, né? Aqui eu não tenho a imaginação muito boa, mas não sei, aqui você poderia trocar, botar imprimir parênteses, entendeu? Imprimir sequência sequência com parênteses, entendeu? Mas aqui para mim imprimir tá ótimo, né? Então você vai passar o S e você vai passar o I e o J, tá? Então simplesmente para você imprimir tudo, você vai ter que botar o S1 e o N. Quando você bota o S e o N, é para ele imprimir toda as suas multiplicações que você quer com os parênteses, tá? Então esse aqui é o nosso objetivo, né? Colocar do AI até o AJ com os parênteses certos lá para você ter a ordem lá das suas multiplicações, tá? Então vamos lá. Então, se o I for igual a J, então isso quer dizer que você só tem uma matriz, né? Que é a matriz I, ou então a matriz J, tanto faz, porque o I é igual a J, tá? Então você simplesmente escreve, né? Então você bota lá, escreva o AI, simplesmente isso. Se isso não acontece, então isso quer dizer que você tem que imprimir, né? Do I até o J. Então como é que você faz isso? Aí você escreve, abre parêntese, depois que você bota, abre parêntese, aí você vai chamar recursivamente do I até o K, que é o último, que é a última matriz lá que você vai fazer a sua multiplicação, né? Lembra que você vai fazer a última multiplicação entre o K e o K mais 1, tá? Só que quem é o K? Exatamente o SIJ, tá? Então você vai imprimir, ó, do 1 até o K, só que o K é o seu SIJ. Então eu não estou colocando o K aqui, eu estou colocando o SIJ porque ele é igual ao K. Okay? Então imprime essa ordem aqui bonitinha do jeito que está lá, faz isso recursivamente. Depois você vai fechar parêntese, né, que você abriu aqui em cima nessa linha 4, você está fechando aqui na linha 6, bota o sinal de multiplicar, depois abre parêntese de novo, porque você vai ter que imprimir o resto lá da sua sequência, ok? Então, e o resto do K mais 1, ou seja, do SI mais 1, até o J, ok? Depois você simplesmente escreve fecha parêntese. Ok? Então é assim que você vai imprimir a sua solução ótima. Ok? Então você pegou o S lá daquela leve modificação que você fez lá no nosso passo 3. Tá claro, gente? Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar tudo certo. Beleza? Alguma dúvida? Então, basicamente acabamos aqui, né? Então fizemos o nosso objetivo aqui, que era pegar uma solução ótima lá do nosso problema, né? Alguma dúvida? Podemos finalizar a aula. Tudo certo com vocês? Deu para acompanhar direito? Duas coisas sobre a aula, Jorge. Se for sobre a aula, você pode perguntar livremente agora. Pode perguntar. Porque talvez a sua dúvida talvez seja a dúvida de outros alunos também, ou então algum outro aluno talvez não teria pensado nessas suas perguntas.
Pode perguntar. É... Pera aí, o Daniel... É... Ok, eu vou postar já já. Eu gravei, tá, Daniel? Eu vou colocar... Assim que eu finalizar aqui, eu vou colocar lá, tá? É assim, é porque é meio que assim, como são os passos, aqui eu estou respondendo o George, tá? Porque ele está dizendo assim, nas outras aulas o senhor fez o passo a passo, mas aqui foi um pouco mais direto. Aí por que que eu fui mais direto aqui? Quando você for fazer na prova, eu quero que você faça como eu fiz aqui nessa aula, tá? As outras aulas a gente viu, a gente fez as análises daqueles algoritmos, né? Aqui, ó, basicamente você vê, ó, o nosso de programação dinâmica aqui. Você vê que é fácil você calcular o tempo dele. Aqui você tem alguns fós aqui, né? De modo geral, um algoritmo que ele é iterativo, né? É fácil de você calcular o tempo dele. Então aqui no caso, né, o 3, né? Aqui na nossa linha 3, você tem o tempo O de n, né? Então você tem o tempo O de n porque você tem um for que varia do 1 até o n. Aqui no 4, você tem 3 fós, um aqui dentro do outro, né? Ok? Então esse K aqui, no pior caso, né, ele vai do 1 até o n-1, tá? Então lembra que no pior caso, o I vai ser igual a 1 e o J, né, ele vai ser N, ou seja, você vai do 1 até o n-1. Então cada um desses fós aqui, né, você pode ver que vai ser O de N, tá? Esse J aqui, enfim, né? Então você tem 3 aqui dentro do outro, ou seja, vai ser O de N ao quadrado, né? O de N ao cubo, desculpa, né? Você vai ter O de N ao cubo, é fácil você verificar isso, tá? Nas outras aulas, você pegou o algoritmo de memorização, você pegou o algoritmo recursivo puro. Aí, por que que eu estava fazendo aquilo? Para você ver que, de fato, esse de programação dinâmica, ele é mais simples, entendeu? De você saber que ele vai chegar no teu valor ótimo e de você calcular a sua complexidade também. Tá? Então, o de memorização lá naqueles outros, né, você tinha que desenhar lá direito para você entender, né, que cada... primeiro, né, o recursivo puro iria te dar uma árvore que ele repetia várias vezes, aí depois você podia utilizar a memória, aí você tinha aquele de memorização, aí ia fazer uma poda lá naquela árvore recursiva que você tinha, e você ia melhorar bastante o tempo, né? Então, o de programação dinâmica mesmo, ele é muito... em vários casos, ele é muito mais fácil do que esses outros, né? Tanto para você ver que ele funciona, quanto para você ver a complexidade dele, né? Então, a maior parte do tempo lá das outras aulas, você via que para calcular a complexidade, né, era melhor você fazer o de programação dinâmica do que os outros, né? Porque os outros eles te davam aquele trabalho, né? Mas quando eu pedi um de programação dinâmica, né, siga os passos de programação dinâmica, de fato você não vai ter o de memorização e nem o recursivo puro, não. Você simplesmente vai ter esses esses passos aqui, ok? Que é basicamente você verificar a sua subestrutura ótima, depois você vai ter a sua recursão. Depois da sua recursão, você não precisa fazer aquele recursivo puro e nem o de memorização, não. Você pode ir direto para o seu algoritmo bottom-up, tá? Depois você vai ter lá o da sua solução ótima. Aí aquele lá eu fiz mais por comparação, entendeu? Para a gente comparar todo dentro desse processo, né? Meio que a gente estava descobrindo a programação dinâmica a partir do que a gente podia fazer a intuição, né? Porque se você tem uma recursão, é mais intuitivo você fazer um algoritmo recursivo. Só que quando você vai calcular lá, né?
a sua complexidade, às vezes dá muito ruim. Aí quando você faz a análise para saber por que está dando muito ruim, você vai ver que é porque você está calculando várias vezes. Aí quando você está calculando várias vezes um cara, a melhor solução que você tem é você colocar a memória. Aí se você colocar a memória, você vai conseguir reduzir demais a sua complexidade. Só que dá para você fazer um que é bottom-up, né? Dá para você fazer um que ele é iterativo, que ele não é recursivo e que é mais fácil de você entender, tá? Aí meio que foi por isso que eu pulei aqueles outros passos, né? Porque eu quero tirar isso de você, entendeu? Eu quero tirar aquelas outras intuições que você tem de que se você tem uma recursão, você vai única e exclusivamente para um algoritmo recursivo. Não, você consegue ir diretamente para um algoritmo bottom-up, tá? Então essas aulas, né, que a gente vai utilizar programação dinâmica posteriormente, eu não vou mais fazer aquele recursivo puro e nem o de memorização, não, tá? Eu vou pular logo para o nosso de programação dinâmica, porque eu quero que você saiba fazer isso também diretamente, tá? Então, tem uma recursão, você já vai direto para o seu algoritmo de programação dinâmica do jeito que eu fiz nessa aula de hoje, tá? Então, basicamente é para você entendendo, né? É para você entender que tem alguns passos que dá para você pular, Jorge, tá? Ok? Então, na prova, segue só esses 4 passos aqui, tá? Não tem algoritmo recursivo puro e não tem algoritmo de memorização, não, tá? Beleza, Jorge? Aquele slide que tem a frase daquele professor. Tá aqui, eu já coloquei, né? Vou explicar novamente o que ele quer dizer. De novo, ó, tu pega a tua solução ótima, tá? Aqui é do professor Rudini, tá? Ele é professor da UFC, lá no campus do PC, lá do curso de Ciência da Computação, tá? Então, ó, você tem aqui, ó, solução ótima, você tem uma solução ótima. Aí, se você pegar um pedaço dessa solução e ela for ótima para aquele pedaço que você pegou, então você pode aplicar a programação dinâmica. Basicamente é isso. Deixa eu ir aqui para o passo 1 aqui para você ver aqui, ó. Então, ó, aqui, ó, você está pegando eu acho que eu vou colocar aqui no... Acho que vai ser melhor aqui no tablet, né? Deixa eu pegar aqui de volta aqui. Ó, então, vamos supor o seguinte, ó, você tem um certo problema, né? Ó, tá aqui o seu problema, que pode ser qualquer problema, né? Então, você pega, dentro dele aqui, você pega uma certa solução ótima que você fez comparando, né? Então, aqui é a sua solução ótima. Aí você pega um pedaço dessa sua solução ótima. Então, eu vou dizer que você pegou esse pedaço aqui, ó. Você fatiou aqui, ó. Tá? Você fatiou esse pedaço aqui. Não é qualquer pedaço, tá? Não é qualquer pedaço. Você pega um pedaço que seja favorável para você, tá? Mas se existe um pedaço só, tá ótimo, entendeu? Já dá para você pegar. Então, esse pedaço aqui que você pegou da sua solução ótima, será que ele é uma solução ótima para esse pedaço aqui do seu problema? Tudo bem? Se você conseguir responder sim e explicar por que é sim, ok? Você tem a sua propriedade de subestrutura ótima verificada, ok? Agora, se para nenhum pedaço aqui, se você não consegue pegar nenhum pedaço desse camarada aqui, fatiar ele de modo que tipo, qualquer pedaço que você pegue aqui, esse pedaço aqui é a solução ótima para esse pedaço aqui do problema? Não, então aqui não vai valer. Então você pega esse outro pedacinho aqui, será que ele vai ser solução ótima para esse pedação aqui do teu problema? Não. Se você nunca verificar isso, você não consegue aplicar programação dinâmica, tá? Simplesmente isso. Mas assim, basicamente é isso, tá? Você pega a sua solução ótima, que eu estou dizendo que é isso daqui, aí você pega um pedaço que seja favorável para você, tá? No caso, ó, deixa eu colocar lá do nosso exemplo, né?
você tinha, eu disse, né, que você tem esse cara aqui, né, ó, você tem essas multiplicações aqui, e você quer colocar parêntese, né, de modo que todos os caras, né, você vai colocar parênteses para basicamente você ter a ordem das suas multiplicações, tá? Então, aí você coloca parêntese aqui, então aqui eu estou supondo que a última multiplicação que você fez, do jeito que você colocou aqui esses parênteses, né? A última multiplicação que vai ser feita vai ser essa daqui, tá? Então, essa aqui é a tua solução ótima, tá? Então, eu vou chamar até de SO aqui, solução ótima. Aí, tu vai pegar um pedaço dessa solução ótima, tá? Não faz sentido você pegar esse pedaço aqui não, ó. Ou seja, eu estou pegando uma parte desse cara aqui e estou pegando outra parte desse aqui. Aqui não faz muito sentido para mim. Por quê? Porque quem é que vai fechar esse... Aliás, quem é que vai abrir com esse parêntese aqui? Você não vai ter ninguém que abre com ele, né? Porque quem abre com ele é exatamente esse primeiro aqui, né? Quem é que vai fechar com esse parêntese aqui? Ninguém. Por quê? Porque é esse aqui que está fechando. Então, o pedaço que eu tenho que pegar da minha solução ótima, né? Ele é um pedaço que seja favorável para mim. Aí faz sentido eu pegar esse daqui? Faz. Mas poderia ser também esse daqui, ó. Tipo, esse pedaço aqui, ele é solução ótima para alguém? Sim, ele é solução ótima do A mais 1, né? Até o AN. O AK mais 1, desculpa, tá? O AK mais 1 até o AN, tá? Por quê? Porque se não fosse solução ótima, você poderia tirar ele, aí você coloca uma solução ótima melhor, que eu posso chamar de S', né? Aí quando você for ver, né, essa solução ótima aqui, ela vai dar menos multiplicações escalares do que esse aqui que você tirou, tá? Só que aqui no contexto geral, ó, aqui no geral, você vai ter uma solução melhor do que essa solução ótima aqui que você pegou, que é um absurdo. Tudo bem, se ela era a solução ótima, não tem ninguém melhor do que ela, tá? Então, desse modo você pode argumentar, entendeu? Que de fato esse pedaço que você pegou aí dessa sua solução ótima vai ser solução ótima para esse pedaço aqui, ok? Tá claro então, Jorge? Basicamente é isso, né? Tem mais alguma dúvida? Pode perguntar, mas se tiver mais alguma dúvida... Só isso mesmo, né? Tem mais alguém com alguma outra dúvida aí, gente? Que é o nosso algoritmo, né? Não, então. Vou finalizar a aula, então. Então, tá lá no Corme, tá? Vejam lá no Corme também. Tá? Então, pessoal, é isso, tá? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Saúde para todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um bom final de semana. Amanhã, se eu tiver com a garganta melhor, tá? Eu vou gravar a nossa próxima aula e vou mandar para vocês, tá? Então, um bom final de semana. Valeu, pessoal.